Lucas 17, 14. A última parte do versículo diz assim: aconteceu que, indo eles, foram purificados. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. A Bíblia, na versão King James atualizada, traz a seguinte tradução: e aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Eu quero falar hoje com você sobre o poder de um passo. Muita gente vê milagre de uma forma errada. Muita gente, ao pensar em milagre, pensa numa mágica. Não é assim? A gente, às vezes, tem essa ideia errônea de que milagre, de que o sobrenatural tem a ver com uma mágica instantânea que vai acontecer na nossa vida. Isso não é um erro nosso, atual, isso é um erro de milênios. Quando Naamã foi até a casa de Eliseu, tomado de lepra, buscando a sua cura, buscando a sua purificação, e ele recebe de Eliseu uma ordem: vá até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Você se lembra qual é a fala de Naamã? Eu pensava comigo que ele iria se colocar diante de mim, iria orar ao Deus dos céus, colocar a mão sobre a enfermidade, e a enfermidade ia ser resolvida. E Naamã ficou indignado, porque para Naamã, milagre era isso. Era uma mágica instantânea que acontecia. Porém, a gente vai olhar na Bíblia e a gente vai descobrir que inúmeros milagres acontecem, mas cada milagre acontece de um jeito. Paulo usa a figura no Novo Testamento falando sobre a multiforme graça de Deus. O que é a multiforme graça de Deus? São as muitas formas de Deus nos favorecer, de Deus nos abençoar, de Deus conceder milagres na nossa vida. Por exemplo, Elias, ele faz uma oração lá em 1 Reis capítulo 17, de alguns segundos, e a Bíblia diz que fogo do céu desce. Lembra disso ou não? Reúne os profetas de Baal, ele restaura o altar e diz o seguinte: olha, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E lá os profetas de Baal começam a orar, e Elias até zomba deles, dizendo: clamem mais alto, quem sabe ele não está dormindo, quem sabe ele não está de férias. Os caras começam a se cortar e tal, que era um Deus inexistente. Daí Elias faz uma oração simples, e em alguns segundos o fogo do céu desce. Negócio instantâneo. Mas você vai ver que quando Elias ora por chuva, no capítulo seguinte, a coisa não acontece instantaneamente. A Bíblia diz que ele sobe lá no topo do monte, coloca a cabeça entre os joelhos e começa a orar. Começa a orar, fazia mais de 3 anos que não chovia na nação. E ele ora e ele fala para o seu moço, para o seu auxiliar: vá lá e olha. O cara vai lá e olha. Volta para ele e fala: nada. Ele continua orando, clamando. Ele diz para o menino: vai lá dar uma olhada como é que está a coisa. O menino volta: tem nada não. 3 vezes, 4, 5, 6. Só na 7ª vez o menino volta e diz para ele: tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O mesmo Elias que no capítulo anterior orou e instantaneamente Deus respondeu, agora orou e Deus não respondeu instantaneamente. O milagre foi resultado de um processo. O Eliseu, que lá em 2 Reis capítulo 6, joga um pedaço de pau num rio e o machado flutua. Lembra-se desse texto, não?
É o Eliseu que em outros momentos, como Naamã, por exemplo, em vez de fazer uma oração simples, e instantaneamente a coisa acontecer, ele vai lá e fala para o cara, ó, seu milagre vai ser processual. Vá viajar até uma outra cidade, mergulhe 7 vezes no rio, e seu milagre vai chegar. Isso aconteceu com o próprio Jesus. Em Mateus 8, um homem tomado de lepra vai até Jesus e diz para Jesus o seguinte, se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. Jesus respondeu para ele o quê? Eu quero ser limpo. Que na hora, o cara foi limpo da lepra. Mas agora no capítulo 17 de Lucas, Jesus recebe 10 leprosos. E ao receber os 10 leprosos, Jesus não faz uma oração por eles. Jesus não clama, não pega o óleo e unge. Jesus só diz para eles o seguinte, se apresentem ao sacerdote. E é curioso que você vai olhar o texto que diz que enquanto eles caminhavam, enquanto eles iam, quando eles receberam a ordem de Jesus, o milagre não tinha acontecido ainda. Quando eles tinham recebido a palavra de Jesus, nada havia acontecido. Mas indo eles, quando se colocaram em movimento, quando fizeram parte de um processo, o milagre aconteceu. Sabe, às vezes a gente acha que se é de Deus tem que acontecer na hora. Se é de Deus tem que ser já. Mas na maioria das vezes, não se engane, Deus nos alcança no meio da nossa caminhada. Deus nos alcança no meio da nossa jornada. E eu quero falar hoje de uma forma direta e objetiva sobre alguns passos que você deve dar, já que nós estamos falando de caminhada, para experimentar um milagre na sua vida. O primeiro deles é o seguinte: dê um passo para melhorar a sua vida espiritual. Vamos repetir? Diga, dê um passo para melhorar a sua vida espiritual. Presta atenção, para nós os cristãos, a nossa prioridade é a nossa vida espiritual. Jesus diz que se a gente colocar o reino, a justiça de Deus em primeiro lugar, ou seja, se a gente cuidar das coisas espirituais como prioridade na nossa vida, as demais coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Acontece que muitas vezes a gente não está espiritualmente do jeito que a gente gostaria. A gente se sente muito aquém, muito longe da vida espiritual que a gente idealizou. E de uma forma equivocada, nós achamos que chegaremos lá instantaneamente. Num abrir e fechar de olhos. Resultado de uma oração. Resultado, às vezes, só de um culto. Olha só, o apóstolo Paulo, uma vez olhou para a própria vida, em Romanos 7, 19, e ele fez uma avaliação da sua vida espiritual. E olha o que o apóstolo Paulo disse. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo olhou para a sua própria vida espiritual e chegou à seguinte conclusão: existe uma luta. Existem coisas que eu quero fazer, que eu sei que eu preciso fazer, mas eu não faço. E existem outras coisas que eu sei que não deveria fazer e eu acabo fazendo. Você vai ver que todo o texto de Romanos capítulo 7, Paulo está descrevendo uma luta que existe entre a carne e o espírito. Entre a vontade humana, que nos leva ao pecado, e o Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos inclina à santidade, às escolhas espirituais corretas. E Paulo diz, gente, eu quero fazer uma coisa, eu acabo não fazendo, eu não quero fazer uma coisa, e eu acabo fazendo. Eu sou um homem miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? E é interessante que esse mesmo Paulo, entendendo esse conflito que ele tem, que eu tenho, que você tem, não se engane, todos nós temos esse conflito de nos sentirmos inadequados espiritualmente.
aquém do padrão. Sabe por quê, gente? Eu falei esses dias aqui, o nosso padrão é quem? Nosso padrão é Jesus. O seu padrão de vida espiritual é quem? É o Senhor Jesus. E quando a gente está diante desse padrão, a gente fala, não tem solução para mim. Por quê? Porque a gente se sente muito distante. Mas em Filipenses 3, verso 12, o mesmo Paulo diz o seguinte: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Está falando sobre um padrão elevado de vida espiritual, sobre uma vida espiritual ideal, adequada, que ele quer chegar, que ele deseja chegar, e ele chegou à seguinte conclusão: eu não cheguei, eu não estou lá ainda, eu não alcancei isso ainda, mas ele continua, mas prossigo. Você pode repetir isso comigo? Diga, prossigo. Olha só, ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Tem uma coisa, eu não estou lá ainda, mas eu estou indo em direção a isso. Eu não cheguei lá ainda, mas eu estou caminhando em direção a isso. Isso não vai ser resultado de uma oração que eu fizer. Isso não vai ser resultado de uma unção que eu recebi. Não, isso vai ser resultado de um processo. Eu prossigo. No verso seguinte, é o verso em que Paulo vai dizer, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu avanço para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E eu pergunto para você hoje de manhã, como é que está a sua vida espiritual? Como é que você está espiritualmente? Será que sua vida espiritual pode melhorar? Será que você já chegou no patamar ideal? Lembre-se, o seu padrão não é o seu colega de trabalho. O seu padrão não é seu vizinho. O seu padrão é Cristo. Você pode repetir isso comigo? Diga, o meu padrão é Cristo. O nosso ideal é Cristo. Tanto é que Hebreus 12, 1 e 2 diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, gente, ele está escrevendo para uma igreja. Ele está consertando problemas espirituais dessa igreja. E ele diz para essa igreja o seguinte, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olhe para mim e me copie, como eu copio a Cristo. Será que espiritualmente existe espaço para você crescer? Será que espiritualmente, talvez você tenha sido entristecido dia após dia, porque você tem lutado contra um vício, você tem lutado contra uma prisão, que só tem gerado culpa dentro de você, e você chega para os cultos, chega para as reuniões da igreja, e você sempre se sente com o dedo do diabo colocado na sua cara, dizendo, você não é digno de estar aqui, você não é digno, você é hipócrita, você não é merecedor de estar aqui, você está uma geladeira espiritualmente, por causa de um vício, por causa de um envolvimento errado. Mas eu quero incentivar você hoje, que se sente inadequado espiritualmente, a dar um passo para esse local adequado. As coisas não vão acontecer instantaneamente. Talvez essa semana você não leu nada de Bíblia. E daí você chega por culto mal. Essa semana, leia um versículo por dia. Tem um passo. Tem um passo. Sabe qual que é o problema, gente? É que às vezes a gente é como gente que não faz exercício físico a vida inteira. E daí quando resolve fazer, o que ele diz? Vou acordar amanhã e correr uma maratona. E daí você aguenta? E daí você suporta? Não. Mas se você disser, não, eu vou sair hoje de casa e vou andar 20 minutos, é possível.
Então, talvez você não tenha investido espiritualmente na sua vida como deveria. Essa semana eu te convido, dê um passo só. Eu não estou falando 2 ou 3, dê um passo em direção àquilo que você julga ideal. Talvez você não orou nada essa semana. Daí você ouve ministrações como John White, que passava 3 dias orando, como John Wesley, que passava 4 horas por dia recolhido na presença de Deus, e isso gera mais culpa em você ainda. Você diz, meu Deus, eu nem crente sou direito, tá doido. Esses homens oravam demais. Dê um passo. Ore essa semana enquanto você vai ao trabalho, dirigindo o carro. 2 minutos, 3 minutos. Gaste 5 minutos com Deus. Eu não estou falando de meia hora, eu estou falando de um passo. Você vem para a igreja só aos domingos. Fala, quer saber, quinta-feira eu estou aí. Vou vir. Quer saber, eu vou tirar um tempo, essa semana, todo dia, para ler um texto bíblico em casa. Parar, refletir, pensar. Talvez você está lutando com um vício, por exemplo, com cigarro. Eu sei e imagino quanto deve ser difícil para parar, porque não é uma luta espiritual só. Tem questões químicas, tem questões emocionais, tem questões de ansiedade. E talvez isso esteja gerando tristeza dentro de você. Em vez de fumar 20 cigarros, hoje ou amanhã, você fuma um maço por dia, fume 19. Eu não estou pedindo para você fumar 19. Eu fui no culto, meu pastor me pediu para fumar 19 cigarros. Eu estou falando para você não fumar um. Entende o que eu estou dizendo ou não? Eu estou falando para você dar um passo em direção ao que você julga ideal. E na outra semana 18. E depois 17. E depois ir diminuindo. Porque a gente acha que algumas coisas na nossa vida vão acontecer instantaneamente. Olha, irmãos, eu não sei na sua vida, mas na minha eu me lembro de pouquíssimas coisas que aconteceram instantaneamente. A maioria delas aconteceram num processo, numa caminhada. Moisés começou a clamar diante do Mar Vermelho e Deus disse para ele o quê? Por que é que você está orando? Porque clamas a mim. Diga ao povo que marche. E o Mar Vermelho começou a se abrir quando Moisés deu um passo. Primeira palavra que eu queria deixar para você hoje de manhã é isso. Dê um passo para o seu crescimento espiritual. Dê um passo para o seu crescimento espiritual. Segundo lugar, dê um passo para melhorar a sua família. Vamos repetir juntos? Diga assim, dê um passo para melhorar a sua família. Você sabe, um lar, gente, ele não vem pronto. Um lar é o quê? Construído. Tijolo a tijolo. E às vezes a gente equivocadamente acha que o nosso lar vai mudar, resultado de uma campanha que a gente fizer, resultado de uma simples oração que a gente faz um dia, ou um óleo que a gente pega e coloca na casa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, um lar ele é construído, passo a passo, dia após dia. E as coisas, daí você diz, pastor, ora para o meu marido mudar. É assim que as coisas acontecem, gente? Você mudou assim? Até hoje você luta com coisas que você lutava 10 anos atrás, eu luto com coisas que eu lutava. Até hoje. As pessoas não mudam de uma hora para outra, as coisas não acontecem de uma hora para outra. As coisas acontecem passo a passo, enquanto a gente caminha, no processo da caminhada. E seja honesto, todo lar pode melhorar, sim ou não? Sua família pode estar boa, legal, mas deixa eu dizer, a sua família pode melhorar. E eu quero incentivar você hoje a sair daqui resolvido, eu vou dar um passo para melhorar minha família. Para tornar minha família um ambiente melhor, um lugar melhor.
Neemias capítulo 4, verso 14, Neemias diz: lutai pela vossa casa. Lutai pela vossa casa, lutai pela vossa família. Enquanto os israelitas estão reconstruindo o muro, eles têm numa mão a pá, colocando tijolo, mas na outra mão eles têm o quê? Uma espada para lutar por sua família. Provavelmente, numa mágica, as coisas não mudem na sua família. Isso não é praga, não. Isso é experiência de vida. Ou você acha que talvez você saia daqui hoje, você vai chegar na sua casa, seu marido que é briguento, que é ranzinza, que é não sei o quê, você chega lá, o homem está uma seda. Oi, amor, já preparei o almoço para nós. Não, melhor, vamos almoçar fora hoje. Você é minha princesa. Vai abrir a porta do carro para você entrar. Ô, gente, eu tenho fé, mas não tem tanta não. Estou brincando, eu sei que milagres acontecem. Mas a maturidade nos faz entender que as coisas na nossa casa, principalmente na nossa família, elas melhoram passo a passo, tijolo a tijolo. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Por que não sair daqui hoje resolvido a dar um passo na direção de ter a família que nós desejamos? Talvez isso possa começar, sabe com o quê? Com um pedido de perdão. Com você sentar hoje com seu esposo, sua esposa, com um filho, com alguém dentro da sua casa e pedir perdão. E dizer, eu errei. Talvez isso é um pequeno passo, mas que vai gerar uma grande mudança. E daí a gente fica, Deus, faz alguma coisa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Deus diz, eu quero entrar, mas dá para você arrumar ela? Dá para você ir consertando as coisas? Talvez um pequeno passo seja você fazer uma oração junto com a sua esposa. Talvez um pequeno passo seja, não se engane e não me tenha como carnal. É você tirar umas férias com a sua família. Porque isso é espiritual. É você reservar um dia da semana só para vocês. Sem amigos, sem gente, sem ninguém, sem colega, sem não sei o quê. Você, sua esposa, seus filhos, você, seu marido, sua família, reservar um dia da semana, esse dia é nosso. A não fazer disso também um peso, porque eu conheço casais também que fazem disso, meu Deus. Não, na boa, reservar um dia. Quem sabe um bilhete, um presente, uma lembrança, um papelzinho escrito, uma coisinha. Isso pode melhorar a sua casa e sua família. Dê um passo hoje. Eu ouvi de alguém uma vez, estava uma bagunça a casa. Você já entrou na sua casa e diz, meu Deus, por onde eu começo? Já entrou ou não? Meu Deus do céu, quem tem filho sabe o que eu estou falando, né? Por onde eu começo? Por onde eu começo? Daí alguém um dia me disse, sabe como que eu faço? Cômodo por cômodo. Eu fecho um cômodo e digo, eu vou pegar esse quarto agora para arrumar. E daqui a pouco eu arrumo esse quarto. E depois eu entro numa sala de jantar. E digo, agora eu vou arrumar essa sala. Agora eu vou pegar o quintal para arrumar. E depois quando o senhor terminou o último, o primeiro já está desarrumado, tá ou não? Mas é normal. É normal, é assim mesmo. Mas passo a passo, nós vamos arrumando a nossa casa e a nossa família. A viúva que procurou Eliseu desesperadamente, querendo uma solução para sua casa e para sua família, lembra-se do texto, não? Segundo Reis, capítulo 4, não recebeu de Eliseu uma oração poderosa. Mas Eliseu falou, pega seus 2 meninos, bate na casa das vizinhas, pega vasilhas vazias, se coloquem em movimento. E passo a passo, o milagre aconteceu. Dê um passo para melhorar a sua família. Diga aí para alguém que está do seu lado, diga, dê um passo para melhorar a sua família.
Talvez o próximo passo, sabe qual seja? Você não responder asperamente quando tem vontade. Você engolir. Quem está entendendo o que eu estou dizendo pode dizer amém hoje de manhã? É um passo. Você tem força para dar esse passo. E daí acontece mais alguma coisa? Você dá mais um passo. E passo a passo o seu lar se transformará num lugar abençoado em nome de Jesus. Terceiro e último lugar, dê um passo na direção dos teus sonhos. Repita isso comigo, diga, dê um passo na direção dos teus sonhos. Olha, todos nós temos sonhos. Se não temos, deveríamos ter. Se não temos, deveríamos ter. Eu vejo pessoas depressivas, cabisbaixas, tristes, angustiadas, amarguradas, e às vezes sabe o que é falta? De um sonho. De ter uma razão para sair da cama. De ter uma razão para se movimentar. Sonho é o que nos tira da cama todo dia. E eles podem ser financeiros, podem ser sonhos profissionais, ministeriais, mas se eu puder definir para você sonho de uma forma simples e objetiva, eu diria que sonho é o futuro ideal. É o futuro ideal. É o lugar ideal que nós desejamos chegar. E sabe, às vezes a gente acha que os sonhos, eles acontecerão de uma hora para outra. Mas você sabe, as coisas não são assim. Eu li uma frase do Peter Drucker dias atrás que eu achei maravilhosa. Eu podia cobrar para falar isso para você, mas eu vou dar de graça, tá bom? Espetacular. Ele diz o seguinte: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. É criá-lo. Você entende o que eu estou dizendo ou não? De uma forma ou de outra, todos nós precisamos saber o que a gente quer. Deus chegou para Salomão e disse o seguinte: Salomão, me peça o que você quer. Jesus virou-se para Bartimeu e disse o que para Bartimeu, gente? O que você quer? Definiu o que quer, agora vá em direção a isso. Comece a construir isso. Você quer ter uma formação profissional X? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós acreditamos na palavra de Deus, sim ou não? Então é o seguinte, gente, você só tem essa vida para viver, viu? Não tem outra não. Vai achando que, não, eu fui uma barata em 1700 e não sei o quê, eu fui uma rainha no século passado, você não foi rainha coisíssima nenhuma, e também não foi barata, e não vai ser bobo da corte, não. Você é o ser, e jacaré é um bicho, e acabou. E depois dessa vida aqui é a eternidade, e acabou. É o que a Bíblia diz, aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E depois disso, vem o juízo. Você só tem uma vida para viver, e depois da única vida que você viveu, você prestará conta da única vida que teve. Então deixa eu dizer uma coisa, uma informação dessa deveria mexer tanto com você, de você dizer, chegou a hora de eu correr atrás dos meus sonhos. Chegou a hora de eu me movimentar. Eu conheço pessoas que dizem ter sonhos profissionais, sonhos de ter uma formação, abrir um escritório, não sei o quê, mas não terminou o colegial ainda. Você está esperando o que para dar mais esse passo? Vai aqui no coisa aqui, como é que chama? Industrial aqui, no Falcone. José Falcone. Amanhã! Acaba com isso, pelo amor de Deus. Você precisa dar um passo. Ou você acha que alguém vai bater na sua casa lá e dizer, nós viemos trazer um diploma de Harvard, Cambridge, em pós-graduação, pós-doctor, não sei o que, o senhor está habilitado a exercer astrofísica. Meu
amigo, isso não vai acontecer nunca. Não, mas eu creio em Deus. Morra frustrado crendo em Deus. Isso não vai acontecer. Não, você precisa terminar o colegial. Você tem que ir atrás. Você tem que fazer por onde? Você tem que se movimentar. Você tem que dar um passo. Por que tem na igreja um monte de gente frustrada? Porque ela está esperando de Deus uma coisa que Deus não vai dar. Não vai dar, que depende de você. Que depende de mim. Aí você diz, eu tenho tantos sonhos. Não, isso não é sonho, isso é uma ilusão. Porque quando você não caminha em direção ao sonho, só é uma ilusão. O fundador da Atari diz o seguinte, todos sonhamos debaixo do chuveiro, mas somente os bem-sucedidos se secam e fazem alguma coisa a respeito. Eu sonho em... Dê o próximo passo. Faça por onde? Tem um sonho de ter um negócio próprio. Monte um plano de negócio. Porque no início a gente vai se agarrando nas nossas desculpas. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tá, eu não estou perguntando o que você tem, o que você não tem. O que é que você tem? Foi isso que Eliseu perguntou para aquela mulher. O que é que você tem em casa? Foi isso que Jesus perguntou para os discípulos. Quantos pães tendes? Aqueles leprosos, eles tinham perna. Então vai até o sacerdote. Faça o que você pode fazer. Quer aprender um idioma? Como é que vai aprender um idioma de uma hora para outra, gente? Não, eu creio que assim, o Espírito Santo me batizará e eu começarei a falar de uma hora para outra. The books on the table. Não, gente. Dê um passo. Dê um passo. Dê um passo na direção dos teus sonhos. Durante um tempo no meu ministério eu fiquei frustrado porque eu acreditava que Deus ia me dar uma igreja assim, bonita como essa, de mão beijada. Falava, não, Deus é bom, Deus vai fazer. E Deus olhando para mim assim, vai preguiçoso, vai. Fica aí sentado esperando, Zé. Que pastor que vai sair de uma igreja boa, abençoada, próspera, avançando, não sei o quê, e fala, não, Aquiles, eu estava orando lá, eu estou querendo ir para o Piauí, no sertão, você não quer assumir aqui meu lugar? Então, eu ficava assim, aleluia, vai acontecer. Morrendo de frustração, de dor no estômago, achando que Deus só era bom para os outros. Mas quando eu comecei a dar um passo, com uma reunião numa casa com meia dúzia de pessoas, com depois uma sala de hotel com 15 pessoas, e depois um cubículo de um templo lá na rua São José com 50 cadeiras e um mezanino para as crianças. Passo a passo. Não tem problema você não estar onde gostaria. O problema é quando você não está no caminho. Se você estiver no caminho e passo a passo, você vai chegar lá em nome de Jesus. Ano passado, o Ivan Lins esteve aqui na cidade. Vou confessar um pecado aqui, os mais espirituais vão ficar escandalizados. Eu sou fã do Ivan Lins. Eu não fui no show porque era quinta-feira, era dia de culto. Fiquei com vontade, mas fiquei aqui em consagração. O Ivan Lins veio aqui em Piracicaba, tocou com uma orquestra aqui da cidade. Você sabe, Ivan Lins é um dos maiores músicos do mundo. Ele é mais reconhecido fora do país do que aqui. O que talvez você não saiba é que quem trouxe o Ivan Lins foi um casal aqui da igreja. O Anderson e a Bruna. O Anderson é maestro da Orquestra Filarmônica Jovem de Piracicaba. O que talvez você não saiba também é que o Anderson é filho do João e da Maria, que são diáconos aqui da nossa igreja. O João é pedreiro e a Maria é faxineira. O que talvez você não saiba também é que o Anderson, com muito custo, fez Unicamp durante anos. Pegando o ônibus, saindo daqui, marmita, tal, luta, dificuldade, perseguição, privações.
passo a passo. Eu olhei o vídeo, ele me mandou o vídeo pelo WhatsApp, e eu fico imaginando ele regendo uma orquestra e o Ivan Lins ali do lado dele, tocando piano. Ô, gente, é como um jogador de futebol ficar tocando bola com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. Você já imaginou um negócio disso? Agora, o Anderson foi jogado naquele palco, ou passo a passo ele se preparou para chegar? Eu estou dando esse exemplo porque às vezes a gente dá um exemplo bíblico e a gente fala, mas eu não sou Abraão. Mas deixa eu dizer uma coisa, mas o Anderson também não é Abraão. Eu conheço seus pais há muitos e muitos anos. O Anderson tocava na igreja junto comigo desde que ele tinha 16 anos. Quando você tem um sonho, quando você tem um ideal, ainda que esteja distante, não tem problema, passo a passo, caminhe na direção dos teus sonhos. A Bíblia diz que indo eles, foram purificados. Enquanto eles caminhavam, eles se viram purificados. Eu termino com uma frase que tem sido, acho que a frase dos meus últimos anos de vida. A verdade é um testemunho de um camarada que chegou no pico do Monte Everest, o lugar mais alto do mundo, 8.000 e não sei quantos metros de altitude. Milhares já morreram na subida e na descida, frio, falta de oxigênio, avalanche. Você sabe do que eu estou falando. Você imagina, o sonho dele, o ideal dele era chegar no lugar mais alto do planeta. Muita gente tentou e não conseguiu. E ele escreveu um livro falando sobre o diário dessa caminhada, dessa jornada. Porque não se engane, não levaram ele de helicóptero e botaram ele lá com a bandeirinha do Brasil. Ele foi caminhando até o pico do Everest. E ele escreveu um livro chamado Meu Everest, o nome dele é Luciano Vieira. E perguntaram para ele, o que é que você aprendeu com tudo isso? Qual é a lição maior que você aprendeu com esse feito extraordinário seu? Ele diz o seguinte, eu aprendi que nada resiste a um passo de cada vez. Pequeno, devagar, mas constante e sistemático. Vou repetir. Nada resiste a um passo de cada vez. Pequeno, devagar, mas constante e sistemático. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é ingratidão, mas eu estou muito longe de onde eu gostaria de estar. Eu não sei você, mas eu tenho uma jornada longa pela frente ainda. Eu estou muito longe. Mas uma coisa eu estou feliz, eu já não estou hoje onde eu estava o ano passado. Eu não estou onde eu gostaria, mas eu estou feliz porque eu estou no caminho. E dia após dia, passo após passo, eu olho para a minha vida, eu olho para os meus sonhos, eu olho para a voz de Deus, eu olho para a direção de Deus e procuro dar mais um passo na direção daquilo que é ideal. Ter uma vida espiritual ideal, ter uma família ideal e alcançar os meus sonhos. Eu queria deixar essa palavra para você. Não sair daqui pronto para fazer grandes coisas, mas para dar mais um passo. E daqui a pouquinho você vai olhar para trás e dizer, cheguei lá e vou muito mais longe, porque o Deus que me trouxe até aqui me levará mais adiante em nome de Jesus. Fica de pé para nós orarmos, por favor. Aleluia.